Olá, sou professor de exatas, meu nome é Cristiano Moraes de Souza, professor de engenharia, e hoje eu vou demonstrar para vocês uma aula sobre automação, alguns conceitos, algumas definições sobre automação, tá? De um modo geral, sobre o que é um conceito de automação, as suas tecnologias, algumas delas que são envolvidas, e no final, uns exercícios aplicados básicos de fixação deste conceito. Então vamos lá para. Então, falando sobre esta aula, né? Meu nome é Cristiano Moraes de Souza, né? A agenda dessa aula ela está abordada em apresentação e introdução, conceito, lógica e exercícios aplicados. Antes de iniciar, vou me apresentar, né? Meu nome é Cristiano Moraes de Souza, sou casado, tenho 41 anos, sou mestre em informática e gestão do conhecimento, né? E a minha linha de pesquisa no meu mestrado foi sobre sistemas inteligentes, automação e robótica, né? Sou bacharel em engenharia elétrica. Na área profissional, eu atuei no ramo industrial metalúrgico, no grupo SKF e no grupo Irving, na área metalúrgica. Né? Irving na parte de ferramentas e a SKF é uma autopeças fabricante de rolamentos e equipamentos industriais. Né? E no ramo acadêmico, né, hoje eu leciono na Universidade de Anguera como tutor. Sou também membro do corpo do Mackenzie também, sou um mackenzista também e hoje também atuo na faculdade Exanc, em Santo Amaro, uma faculdade de administração e negócios, porém ele tem uma vertente de eixo de engenharia e arquitetura e eu sou professor e coordenador do curso de engenharia lá da Exanc, São Paulo. Bom, apresentando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre automação. Então, a automação, ela, como é que nós podemos definir? Que é uma substituição do trabalho humano ou animal por máquina, ou seja, aquele trabalho que era um trabalho repetitivo ou não, mas é feito de uma forma que era feita de uma forma artesanal, uma forma manual, hoje é feita por máquinas. Essa operação, o sistema, ela funciona automaticamente ou por controle remoto, com a mínima interferência de uma operação humana. Né? Então, ela não tem uma interferência direta humana, mas é feita ou por controle remoto ou de uma forma autônoma. Né? É também um controle de processos, você pode também utilizar em controle de processos automáticos. E o conceito de automação varia com o ambiente e experiência da pessoa que está envolvida. Né? Como eu disse, você pode ter o conceito de automação varia de acordo com aonde você vai utilizar, seja ela numa indústria, seja ela num setor de logística, seja ela na própria residência. Né? Existem também as automações não só industriais, mas também as residenciais. Mas o que eu vou abordar é somente uma automação de um modo geral. Falando sobre automação, a gente lembra de alguns conceitos automáticos. Por exemplo, olhando na nossa casa. Nós temos, por exemplo, a máquina de lavar louça. Nem todos têm, mas as pessoas que utilizam a máquina de lavar louça, ela funciona de uma forma automática. Você coloca os utensílios domésticos para fazer a lavagem, você cronograma o tempo, a temperatura da água e tudo mais. Coloca o detergente, né, o dispositivo e o líquido adstringente e a própria máquina faz todo o processamento, todas as operações de limpeza dos utensílios. Então, esse é um exemplo que a gente pode colocar aí para uma dona de casa, né, que utiliza a máquina de lavar louça. Nós temos um outro exemplo que é utilizado nas indústrias automobilísticas, que são os robôs colaborativos, né, os robôs que
fazem a parte de montagem dos automóveis nas montadoras. Então, vocês observem nessa imagem como funciona o trabalho de um robô. Então, são vários robôs, braços robóticos, que fazem o que poderia antigamente ser feito, o que era feito antigamente nas mãos humanas, hoje é feito de uma forma automática via robôs, né? Montagem, encaixe, apertos, ajustes, tudo é feito via robô. Nós também temos um outro exemplo de automação, que são os caixas eletrônicos, onde você pode fazer, além de você sacar o dinheiro, você pode também fazer outras operações. Então, você pode fazer um depósito, você pode fazer uma transferência de valores de uma conta para outra, de um banco para outro. Você pode verificar o saldo, verificar extratos, contratar serviços. Enfim, você tem uma série de afinidade de serviços dentro de um caixa eletrônico, também que trabalha de uma forma automática. No caso, por exemplo, um saque do dinheiro que você utiliza de comandos elétricos, eletrônicos para um dispositivo mecânico dispensar as notas para você, isso é uma automação também. Por quê? Porque você, através de comandos eletrônicos, através de uma programação, através de uma lógica, você transfere o pedido, né, a entrada de informação que você quer, ou seja, sacar o valor necessário. Ele faz, o sistema mecânico faz a contagem, separa as cédulas e dispensa na saída do caixa para o usuário, o cliente, retirar o dinheiro. Falando sobre conceitos, né? Então, alguns conceitos aí para automação envolvem uma série de fatores que a gente tem aqui. O conceito inclui a ideia de usar uma potência elétrica ou mecânica para acionar algum tipo de máquina ou um equipamento. Deve acrescentar à máquina algum tipo de inteligência para que ela execute sua tarefa de modo mais eficiente e com vantagens econômicas e principalmente segurança. Então, a máquina por si só, ela não vai funcionar. Ela precisa de o quê? De uma inteligência por trás disso, que são as lógicas, a programação que o usuário ele faz numa máquina, numa automação, um sistema de automação para que ele funcione de forma de acordo com o que o usuário, de acordo com o cliente ou de acordo com o que a empresa fornece, né, o que ela pede. Então você vê, olhando nesta imagem, algumas junções aí, que na verdade todas elas juntam para o quê? Para um sistema de mecatrônica. Que mecatrônica nada mais é do que um conceito de mecânica e eletrônica acoplados juntos, trabalhando juntos. Só que para você ter essa junção, você tem que ter 4 fatores importantes, que são os sensores, microcontroladores, simulação e modelamento de sistemas. Dentre eles, você tem o sistema mecânico, o sistema eletrônico, os softwares, os controles, e aí você tem os circuitos de controle, os sistemas CAD e CAM, que são onde você faz o desenho via software, e esse desenho você manda para um sistema CAM, que é uma parte assistida via computador, que é a parte mecânica, que é onde você manda que você solicita, você coloca para executar aquilo que está no seu desenho através de um sistema, através de um centro de usinagem ou de uma máquina automática. Aí você tem o controle digital e você tem os circuitos de controle, que são aqueles que realmente fazem o sistema funcionar. Onde tem as entradas e saídas, e aí é aí que você entra com a lógica de programação para você executar as funções de um equipamento automático. Deve acrescentar também algum tipo de inteligência para que ele execute sua tarefa
com eficiência, economia e segurança. Porque o conceito de automação a gente tem que entender que, fundamentalmente falando, ele, além de ele facilitar o trabalho humano, ele ajuda num processo produtivo de uma empresa, de uma indústria, reduzindo custos, né? Ou seja, aumentando a sua produtividade e reduzindo custos o quê? De tempo, principalmente, porque com o sistema automático você executa serviços, executa tarefas com mais rapidez e precisão e menos tempo de execução. Você, utilizando isso, um sistema com menos tempo de execução, você consegue reduzir o custo da sua peça relacionado à sua hora de trabalho. Uma das tarefas e um dos equipamentos ou dos componentes utilizados para fazer essas tarefas automáticas por exemplo, são sistemas embarcados. Nesse caso aqui, nós temos aqui um sistema chamado Arduino. Ele é um sistema embarcado que ele transforma um comando automático para, por exemplo, acionar uma lâmpada, seja ela 220 ou 110. Então você tem as entradas de informação nas INs e nos outs, que são as saídas, você vai ter o comando para poder acender ou apagar uma lâmpada. Dentro do Arduino e as lâmpadas existe um equipamento chamado relé, um relé de segurança. Para quê? Para evitar surtos no chaveamento de liga e desliga da lâmpada. É somente uma proteção, um equipamento de proteção. Mas o comando vem direto do sistema Arduino. A aplicação da tecnologia nos processos resultou em vários tipos de sistemas, no qual a gente pode classificar. Então, as tecnologias envolvidas na automação, a gente pode enumerar muitas, mas eu gostaria de, nesta aula, enumerar algumas que, na minha concepção, são as mais utilizadas na área industrial. Então, nós temos as máquinas com controle numérico, que também são conhecidas como CNCs, ou Centros de Usinagem, no qual o programador ele insere uma série de programas de códigos com as determinadas tarefas para que ele execute ou ele faça uma peça ou um componente de acordo com os códigos ali configurados dentro do sistema deste equipamento, dessa máquina de controle numérico. Um exemplo que a gente pode dar são os tornos CNC, ou fresas, ou centros de usinagem que fazem várias operações, ou através somente de um torneamento, através de fazer fazer uma peça cilíndrica, uma peça, um eixo, por exemplo. Então, esse é um exemplo que você pode utilizar em automação. Então, você pode não só automatizar a própria operação em si, mas também, por exemplo, automatizar toda a parte, por exemplo, de abertura e fechamento de placa, onde você tira e coloca a peça. Você pode também automatizar isso. Uma outra tecnologia que também trabalha junto com sistemas de comando numérico, e outras partes também trabalham somente só ele, são chamados os controles lógicos programáveis, mais conhecidos como CLP, em algumas nomenclaturas também conhecido como PLC, que é uma sigla em inglês também. E ela nada mais é do que o cérebro de uma máquina. Então, toda a informação que ela é contida nesse CLP, ela é executada através desses periféricos. Então, o CLP você insere, da mesma forma do comando numérico, no CLP você insere as suas tarefas e códigos dos comandos, mais conhecido como ladder, que é a sua linguagem de programação. Nela você sai com as informações para a interface, que é o monitor, também chamada como IHM. Você pode também acionar um inversor de frequência, que é para acionamentos de motores. Você pode também fazer uma interface remota de entrada e saída, que são os módulos de expansão. E você pode também utilizar outros CLP escravo, ou seja, que trabalha
a comando do CLP principal. Nesse CLP, você programa todo tipo de tarefa, principalmente na automação de uma indústria, por exemplo, um sistema de carga e descarga. Você pode programar a entrada e saída, você pode configurar quantas peças serão, você pode configurar a velocidade da esteira onde essa peça está passando. Então você pode, através do CLP, comandar o funcionamento, os tempos, o que você vai ligar, o que você vai desligar nesse seu sistema automático. Um outro sistema que também é utilizado, uma outra tecnologia que é utilizada, são os sistemas automáticos de armazenagem e recuperação. Então, isso é muito utilizado em logística, né? Em grandes armazéns, ou principalmente nos depósitos, em grandes depósitos, que você tem grandes ruas, grandes prateleiras e tem muitos locais de armazenamento. Então, você utiliza de sistemas de paleteiras automáticas, no qual ele reconhece o endereço aonde aquele produto é armazenado, ele é retirado, né? No que a gente vê hoje nos supermercados, os repositores fazendo isso de forma manual, né? Tirando, conforme o cliente, conforme o consumidor vai retirando os produtos da prateleira, das gôndolas, os repositores vão colocando de forma manual. No sistema automático, essa tecnologia utilizada principalmente em centro de distribuição, isso é feito de forma automática. Você tem paleteiras automáticas, né, sistemas automáticos em que o produto é colocado no seu devido local, no seu devido endereço e na quantidade certa. Então o usuário que está operando esse equipamento, ele já programa, já tem uma série de programações, e o usuário, o operador, vai lá e escolhe o tipo de operação e escolhe qual local ele vai armazenar e qual o tipo do produto. Ou normalmente ele somente escaneia o código de barras ou um QR Code que reconhece o código, o produto, e reconhecendo o código, ele automaticamente já na configuração do seu sistema, nesse código ele já sabe qual o endereço que ele está localizado, qual a quantidade que ele já está, né? E qual o tipo de produto que está sendo utilizado. Então, é uma tecnologia muito utilizada hoje, principalmente nos centros de distribuição de médio a grande porte, né? Alguns de pequeno porte, eles utilizam sistemas automáticos, mas vamos dizer, em alguns pontos, por exemplo, nas esteiras, na separação, mas nessa parte do sistema total do controle, não são todas que utilizam, por conta de custo e por conta de viabilidade técnica também. Então, nós utilizamos essa tecnologia também. E a robótica propriamente dito, que são os robôs colaborativos que executam tarefas humanas de forma repetitiva, onde antigamente se fazia de forma manual alguns serviços que eram manuais, repetitivos, que conforme o passar do tempo ocasionava lesões no corpo humano. Essas lesões, ou permanentes ou não permanentes, ou seja, que você consegue tratar, isso atrapalha no processo produtivo. Pensando nessa comunidade, pensando nesse problema da parte humana, foi criado os robôs colaborativos, que nada mais é que um sistema mecânico formado por sensores e servomotores que funcionam em vários eixos e várias dimensões para executar o mesmo movimento que o ser humano facilmente faria de forma intuitiva. O robô, ele tem uma série de programações, uma programação um pouco mais complexa, porque ele trabalha com vários eixos, várias dimensões ao mesmo tempo. Quando eu digo dimensões, eu digo dimensões de coordenadas, x, y, z, né? Das 3 dimensões que a gente já conhece no nosso plano de visão.
mas também você tem algumas sensores. Então você tem sensor de pressão, você tem sensor óptico, você tem sensores indutivos, você tem sensores de proximidade. Então existem vários sensores que são utilizados na robótica. E a robótica, ela executa de forma automática todo aquele movimento que é feito manual, tudo aquilo que é feito de forma manual. Então, o robô, na parte robótica, a vantagem é mais confiabilidade na parte do sistema automático, das movimentações de peças ou montagens, principalmente dizendo na área automotiva, que os robôs são utilizados na montagem das peças, da carroceria dos veículos, dos automóveis, onde na automotiva, o robô ele não somente movimenta, mas ele faz algumas operações do tipo solda, do tipo aperto de parafusos, do tipo rebites. Então, o robô você acopla vários tipos de tarefas que podem ser não somente abrir ou fechar uma garra ou movimentar uma peça, mas também executar algumas funções, por exemplo, solda, furações, reapertos e uma série de tarefas que o programador pode escolher. Então, a robótica é uma das tecnologias ou a tecnologia mais utilizada hoje falando em automação. Então, esses que eu mencionei, né, de automação, que é o comando numérico, né, se a gente observar aqui, olhando aqui, comando numérico, os controles numéricos, que são os CNCs, os CLPs, que são os controles lógicos programáveis, os sistemas automáticos de armazenagem e a robótica, elas estão interligadas, porque o robô ele também utiliza CLPs em algumas funções. Ele trabalha com CLP, mas ele trabalha também com um sistema dedicado para ele mesmo. Então, é muito importante entender esses conceitos. Mas você fala, professor, mas ok, tudo isso, e como eu faço isso? Você faz, primeiro, para você entender e começar a compreender como funciona essa tecnologia, é necessário primeiro conhecer um pouco de lógica. Porque toda a linguagem de programação, todo o código que é envolvido para executar essas tarefas são utilizadas através de lógicas de programação. Para você entender linguagem de programação, primeiro precisa entender alguns conceitos de lógica. E lógica propriamente dita, a gente vê no nosso dia a dia. Depois nós aprendemos a linguagem de programação, as suas nuances particulares de cada linguagem de programação e utilizar da lógica que a gente entende de uma forma geral e inserir em cada linguagem de programação, seja ela numa linguagem computacional somente para executar serviços de software, como também na parte de automação, que transforma a parte intuitiva de software para a parte prática, ou seja, você insere as informações e as máquinas executam as informações que você, usuário, coloca na linguagem de programação. Falando sobre lógica, a gente precisa entender algumas coisas que são importantes. Para implementar o sistema de automação é necessário saber esses conceitos da lógica. E o que é? A lógica ela discute o que? O uso do raciocínio, ou seja, do nosso raciocínio, da nossa intelectualidade em algumas atividades. Ela é discutida principalmente nas disciplinas de matemática e ciências da computação. A função das linguagens de programação e automação é servir o quê? De um meio de comunicação entre o quê? Um computador e o ser humano. Então, ela é uma interface entre a comunicação entre o computador, entre a máquina e o ser humano. Para isso, é fundamental que as linguagens de programação deem sentido a essa programação. Para isso, para a automação, para a linguagem de programação funcionar de forma ordeira, de forma correta, é necessário entender que o sentido de automação é feito utilizando, além de códigos, a lógica. Então, não somente você inserir códigos numa linguagem de programação, mas também utilizar da lógica do raciocínio intuitivo do ser humano na concepção da sua linguagem de programação, seja ela qual você for utilizar.
E aí nós temos alguns exercícios práticos de lógica. Então, por exemplo, se você tem três variáveis de número, 4, 3 e 5 igual a 17, 5, 4 e meio igual a 26, 6, 5, 7 igual a 37. Então, se você olhar esses três números, né, essas três linhas de números, você vai ver que eles têm uma ordem, tem uma lógica dela. Então, se você olhar o primeiro número, 4, 3 e 5, que é igual a 17, por quê? Você fala, será que é a soma total disso? Não. Ela está dizendo o quê? Que 4 vezes 3 é 12, mais 5, 17. Então, ele fez uma operação de multiplicação dos dois primeiros números e o último número ele somou. A mesma coisa embaixo, 5 vezes 4, 20, mais 6, 26, 6 vezes 5, 30, mais 7, 37, e o último, né, que é 7, 6 e 8, e aí ele pergunta pra gente quanto que vai dar. Então a gente faz um cálculo rápido aqui na mente, 7 vezes 6, 42, mais 8, 50. Então a gente obtém esse exercício, é um exercício prático, exercício rápido, que envolve lógica. Então, todo exercício de lógica, ele envolve uma intuição, ou seja, você não precisa colocar isso na ponta do lápis, mas intuitivamente você já consegue calcular. Tá? Um outro exercício que a gente utiliza esse já é um pouquinho mais, exige um pouco mais da nossa atenção. Então, o pai do padre é filho do meu único pai. Então, essa é uma informação que ele diz pra gente. O pai do padre é filho único do meu pai. O que o padre é meu? Aí fica a pergunta. Então, é um exercício de lógica que a gente utiliza e vários outros que a gente pode utilizar para trabalhar a lógica trabalhar o quê? O exercício da nossa mente. Trabalhando o exercício da nossa mente, da lógica, a gente consegue compreender alguns conceitos de automação. Então, nesse caso aqui, a resposta é: o padre é o meu filho, porque se o pai do padre é filho único do meu pai, então, filho único do meu pai sou eu, não é verdade? Então, se o pai do padre é filho único do meu pai, eu sou o pai do padre, então o padre é meu filho. Então, essa é a lógica desse exercício, né? E entre outros exercícios que a gente tem que falando sobre lógica. Então, basicamente é isso. E, de um modo geral, a automação ela trabalha nesse sistema, né? Tanto a automação industrial como os outros tipos de automação, na parte residencial também. Mas nesta aula a gente abordou esse conceito, as tecnologias que foram abordadas nesta aula, né? O comando numérico, o CLP, os sistemas embarcados, que foi o que eu dei o exemplo do Arduino, a própria robótica, o CNC e os sistemas de armazenagem utilizados em logística. Finalizamos com esse exercício de lógica, né? E aí eu encerro por hoje, agradeço a aula de hoje e muito obrigado. Aqui é a minha referência, né, que eu utilizei, o livro de automação industrial. E muito obrigado, aqui está o meu e-mail para contatos e agradeço a participação de vocês. Muito obrigado pela participação.